Você já ouviu falar que leite inflama? Será que isso é verdade para todo mundo? Nesse vídeo a gente vai entender isso e você vai conseguir identificar se o leite é um alimento que inflama ou não o seu corpo. Tem muitas pessoas que gostam muito de tomar leite ou gostam muito de comer aquele queijinho ou outros derivados do leite, mas tem um certo receio porque já ouviram falar que leite não faz bem, que o leite inflama o corpo e aí passam de uma hora para outra a deixar de consumir o leite. Bom, se você tem essas dúvidas e você quer entender mais sobre leite, derivados, se faz bem ou não para o corpo, se inflama ou não o nosso corpo, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou fazer você entender tudo isso e muito mais. Olá, meu nome é Luana, eu sou nutricionista, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Nesse vídeo a gente vai entender sobre o leite, sobre os derivados do leite, se eles inflamam ou não o nosso corpo, se você pode ou não consumir o leite e seus derivados. Bom, pessoal, o que a literatura, o que os artigos científicos, os estudos científicos nos apresentam é que, na verdade, o leite e os seus derivados podem exercer no nosso corpo uma ação inversa do que se pensa, né? Ou seja, o leite e seus derivados podem sim exercer uma ação anti-inflamatória. Os laticínios, eles podem combater a inflamação no nosso corpo. Mas dentro disso, o que vem, né, o que surge é uma outra grande questão, porque esse efeito anti-inflamatório, ele não é para todo mundo. Então a gente precisa saber identificar quais pessoas devem tomar, né, consumir leite e derivados com moderação ou até mesmo não consumir e aí substituir o leite e derivados por outros alimentos, fontes de cálcio, de proteínas, né? E quais pessoas podem consumir sem receio, sem esse medo de que o leite pode aumentar a inflamação no corpo. Esses estudos que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo indicam que os laticínios, né, o leite e seus derivados, eles não são inflamatórios naquelas pessoas que são saudáveis e também para aquelas pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, diabetes tipo 2 ou até mesmo síndrome metabólica, né? E ainda, para esses grupos de pessoas que eu acabei de falar, os laticínios eles podem até exercer uma ação boa no nosso corpo, que é uma ação anti-inflamatória. Esse efeito anti-inflamatório do leite, ele pode estar associado a alguns nutrientes, né, alguns componentes que a gente encontra ali no leite de vaca, que dentro do nosso corpo, no nosso intestino, nas nossas células, exercem essa ação anti-inflamatória, né, essa ação benéfica. Então, no leite a gente encontra gorduras poliinsaturadas, a gente encontra proteínas, a gente encontra glicanos, né? São substâncias que vão estar exercendo essa ação mais de combate à inflamação corporal. E ainda, pessoal, esses estudos nos trazem que existe um tipo de laticínio, né? Alguns tipos de leite e derivados que vão ter uma ação anti-inflamatória muito mais potente para o nosso corpo, que são leite e derivados fermentados. Tá? Então, esses laticínios fermentados, eles têm na sua composição bactérias benéficas, bactérias boas, que vão exercer uma atividade metabólica interessante para as nossas células e para o nosso intestino. Quais exemplos de laticínios fermentados que a gente pode encontrar nos supermercados, encontrar em empórios, né, e que fazem, né, desempenham essa ação boa para a nossa saúde? Por exemplo, o kefir de água ou de leite, nós temos as coalhadas, de preferência aquelas coalhadas mais feitas em casa mesmo, né, caseiras, iogurtes o mais naturais possíveis, tá, pessoal? Então, aqueles iogurtes naturais
que tem lá na lista de ingredientes escrito somente leite e fermento lácteo como ingredientes da lista, são estes tipos de iogurtes que você deve consumir, são esses iogurtes que são fermentados na realidade, né? Esse fermento lácteo indica que aquele iogurte tem bactérias vivas dentro dele, que são bactérias boas que fermentam esse leite e que dentro do nosso corpo vão exercer essa ação anti-inflamatória, né? Então já existem inclusive alguns estudos indicando que esses laticínios fermentados eles podem prevenir, né, várias doenças no nosso corpo, como obesidade, diabetes mellitus tipo 2. Então é interessante você optar por esses laticínios fermentados sempre que possível e no caso dos iogurtes, sempre olhe a lista de ingredientes, né? Não opte por aqueles iogurtes que têm muito açúcar, por aqueles iogurtes saborizados, por aqueles iogurtes com caldas, porque aí a lista de ingredientes desses iogurtes vai ser enorme, ou seja, eles vão ter muito açúcar, corantes, aditivos químicos e não são os iogurtes fermentados que a gente busca. Mas isso, pessoal, que eu estou falando é para pessoas saudáveis, né? Pessoas com sobrepeso, obesidade, pessoas com diabetes tipo 2, né? Pessoas com uma síndrome metabólica. Agora, se a gente para e analisa o efeito do leite de vaca e dos seus derivados no organismo, né, no trato gastrointestinal daquelas pessoas que têm uma hipersensibilidade ao leite, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma alergia ao leite, né, tem uma alergia à proteína ali do leite, ou até mesmo aquelas pessoas que já têm algum problema gastrointestinal. Por exemplo, pessoas que têm doença de Crohn, pessoas que têm colite ulcerativa, que são doenças inflamatórias do intestino, né? Pessoas que têm intolerância à lactose ou quem tem uma síndrome do intestino irritável diagnosticada, né? Ou se você tem algum problema de inflamação ou infecção ali no seu trato gastrointestinal, nestes casos, para estas pessoas, o leite de vaca e seus derivados não vai ser interessante. Por quê? Porque aí os laticínios eles podem ter uma ação pró-inflamatória no corpo dessas pessoas, ou seja, estimular ainda mais a inflamação que já se faz presente devido à doença, né? Devido ali à condição de saúde que essas pessoas já apresentam. Então, pessoal, o que a gente entende por esse vídeo? O que a gente entende pesquisando estudos científicos de qualidade, confiáveis? Que leite e derivados podem ser sim consumidos. Para algumas pessoas ele não vai ser inflamatório, né? Pode até exercer uma ação ali nula na saúde, ou seja, não é nem anti-inflamatório nem pró-inflamatório. Para outros grupos de pessoas, sim, é interessante evitar o leite de vaca e seus derivados, porque ele pode estimular ainda mais a inflamação no trato gastrointestinal e no corpo, né, como um todo. Mas, se você tem um acompanhamento com um nutricionista, com o seu médico, questione o profissional que te acompanha, né? Leve esse vídeo para o profissional que te acompanha e peça a opinião dele. Porque, pessoal, dentro da nutrição tudo é muito individualizado, né? Nós lemos as principais evidências da literatura, mas tudo é muito individualizado, tá? Então esse vídeo ele é para te dar um norte, para você entender um pouco mais se você, diante do que você tem no seu corpo, uma doença ou não, né? Se o leite ele é inflamatório ou não para você. Leve esse vídeo ali para o profissional que te acompanha. Eu espero que você tenha gostado dessas informações, então compartilhe essas informações com pessoas que precisam saber delas, né? E já deixa o seu like ali, curte esse vídeo, né? Comenta aqui embaixo desse vídeo se você gosta de leite e derivados, se você consome, se você mantém ali um equilíbrio, né? Uma moderação de consumo desses alimentos no seu dia a dia, quanto que você consome, se ele faz mal ou não para a sua saúde. Comente aqui embaixo, a sua participação é muito importante.
Até a próxima!